Olá e bem-vinda de volta, amiga mãe! E hoje a gente vai falar de um tema bem interessante. Como posso fazer para ser uma mãe melhor? Como ser uma boa mãe? O que eu faço para ser uma boa mãe, né? E vamos falar aí do ser uma mãe melhor, porque eu já acredito que você é uma boa mãe. Então, amiga mãe, hoje a gente vai falar dos 4 comportamentos que você precisa ter para que você consiga ser uma boa mãe. Mas, vamos lá. Presta muita atenção no quarto, é o mais importante. E por que a gente vai falar disso e como é que a gente chegou nisso, né? Pela minha própria experiência, amiga mãe. Eu não tenho como falar desse assunto sem falar da minha própria experiência e agora eu quero te contar. Porque mãe não tem tempo a perder, já vamos começar. Como foi que eu comecei a pensar sobre isso? Foi no dia do meu primeiro surto materno. Nossa, Dani, você surtou? Surtei. Lembra aquele vídeo? Você surtou hoje? Pois é. E eu surtei. Era um dia normal da vida de qualquer mãe, que você tá aí com privação de sono, que tá com coque no cabelo, né? Que tá ali cansada, tá procurando pano de prato que tá pendurado no seu ombro, você não sabe bem onde você tá direito. Era aquele dia normal de mãe. A Luna tinha por volta ali de uns 3 a 4 meses, não sei precisar, mas ela não tinha 6 meses ainda, era bebezinha. E foi um dia que eu finalmente consegui fazer ela dormir na metade da manhã, porque ela mamava de madrugada e o cochilinho dela da manhã era por volta das 7 horas da manhã e depois do almoço. E aí, ela tinha dormido 9 horas da manhã. Gente, 9 horas da manhã, imagina que maravilha, né? Eu ia conseguir fazer algumas coisas. E tava um silêncio assim maravilhoso na casa, quando de repente a campainha toca. E a campainha da minha casa não é uma campainha assim, plim, plom, é aquela campainha assim, pé. Gente, a campainha tocou, era o carteiro querendo entregar uma conta, alguma coisa assim. A minha cachorra saiu latindo desesperadamente. Na época eu tinha uma salsichinha só, hoje a gente tem duas, mas essa salsichinha era terrível, riquezinha. E ela saiu latindo assim, ensandecidamente, e eu tentando controlar a cachorra para atender a porta. A Luna acordou assustada e começou a chorar. Gente, meu Deus do céu, era criança chorando, carteiro latindo, cachorro querendo entrar. Não, é o contrário, era criança chorando, cachorro latindo. E aí era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo para mim naquela hora, né? Então eu controlei a cachorra ali, abri a porta, briguei com o carteiro. Pô, você acordou minha filha, tá aqui esse negócio. Briguei com o carteiro. Sou super contra a violência com animais e com pessoas. Eu sou super contra a violência, né? Dei um chute na cachorra, ai, minha pretinha. Dei um chute na cachorra e ela saiu, né? E peguei a Luna no colo que estava chorando. Nessa hora, eu sentei no sofá e eu estava completamente assim descontrolada. E nessa hora eu comecei a chorar junto com ela. E foi assim, uma meia hora de choro, de desespero. De, meu Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa? Meu Deus, eu acabei de chutar minha cachorra. E eu chorei. A minha filha estava chorando e assim, as crianças sentem a energia da gente, né? Então, provavelmente ela percebeu que tinha alguma coisa muito errada no ambiente. E ela chorava, eu chorava. Acho que o cachorro chorou também e muito provavelmente o carteiro também chorou, coitados. Tudo isso por conta desse meu ataque de explosão. E aí, amiga mãe, quando eu consegui me acalmar, eu estava assim muito triste. E aí eu percebi que eu precisava, não sabia ainda bem do que, sabe? Mas eu percebi que eu precisava lidar melhor com esse tipo de coisa. Só que como assim, né? Eu era uma pessoa muito curiosa, queria ser aquela mulher independente, workaholic. Então eu já tinha feito cursos de inteligência emocional, já era praticante de gestão do tempo há 6 anos, quando a minha filha nasceu. Nossa, como tudo aquilo não conseguiu me ajudar, né? Cadê minha inteligência emocional naquela hora que eu tinha estudado com duas professoras incríveis de inteligência emocional? E eu comecei a perceber que, peraí, não é mais daquele jeito. Nessa
hora eu falei assim, não, eu preciso melhorar para ser uma mãe melhor. Eu preciso ser uma versão melhorada de mim mesma para que eu possa ser melhor para minha filha. E aí eu comecei essa minha construção do que é uma mãe melhor, né? Então agora, nesse vídeo, depois dessa história aí que conta meu surto, eu não tenho vergonha de contar desse surto, mas eu também não conto ele de forma orgulhosa. E se você tem um surto, amiga mãe, comenta aqui comigo também, sabe? Qual foi a vez que você surtou? Qual foi seu pior surto? Porque essas histórias, elas lembram a gente de que a gente precisa ter controle emocional para as diversos desafios que vão vir com a maternidade. Então, como é que a gente vai ter controle emocional para lidar com tudo isso, né? Então, agora eu quero falar para vocês esses 4 comportamentos que eu demorei quase 2 anos para identificar, construir, praticar e ser a mãe que eu sou hoje e que eu sim considero que sou uma boa mãe e que sou a melhor versão de mim, a melhor versão daquela mãe que surtou naquele dia quando a Luna estava com 3 para 4 meses. E quero te contar esses 4 passos, esses 4 comportamentos, essas 4 coisas que vão de verdade te ajudar no processo de construção dessa mãe, tá? Então, o primeiro passo é ter consciência. O que é consciência, né? Consciência é um termo, e para falar de consciência, a gente precisa conceitualizar que é um termo da neurociência que explica o nosso processo de conhecimento, tá? E essa consciência, ela está em 4 níveis. Então, o primeiro nível é consciente, o inconsciente incompetente. Eu nem sei que eu tenho um problema, eu nem sei que a minha rotina é complicada, eu nem sei como é que eu tô fazendo isso, eu tô indo no piloto automático, eu nem sei onde que eu tô, para onde que eu vou, e não faço ideia de nada. Então eu estou completamente perdida. Então é aquele momento que você está completamente perdida após a maternidade. E você está tão acostumada a ver, a ouvir e aprendeu pelo exemplo das suas avós, da sua mãe, das suas tias, que ser mãe é padecer no paraíso. Então você está acostumada com isso, você não consegue imaginar qualquer coisa diferente disso, né? Então você não sabe nem onde você está, para onde você vai, você está acostumada com aquela rotina e você normaliza a vida de mãe padecer no paraíso. Está normalizado para você, é o inconsciente incompetente. Eu nem sei que eu tenho um problema, quanto mais que eu preciso de uma solução. O segundo é o incompetente consciente. Peraí, eu já sei que eu tenho um problema, eu já sei que, que era o meu caso. Isso daqui não tá certo. Eu preciso desenvolver uma inteligência emocional melhorada, preciso melhorar essa inteligência emocional que eu achava que eu tinha, mas eu não sei por onde começar. Eu preciso melhorar a minha rotina, mas eu não faço ideia por onde começar. Esse é o incompetente consciente. Aí a gente vai para o terceiro nível, que é o consciente competente. Peraí, eu já aprendi algumas coisas, eu já aprendi como é que organiza a rotina, já tenho aqui alguma ideia de como fazer isso. Eu sei que a minha rotina está caótica agora, mas eu também sei como posso resolver. Eu sigo as dicas aqui da Dani no Momento Cafeinada e eu já tenho aqui algumas ferramentas que me ajudam nisso, seja uma agenda, seja um planner, seja um Google Agenda. Então, eu já tenho consciência do desafio e eu já sei como resolver esse desafio. E aí a gente vai para o último nível, que é o 4º nível, que é o consciente competente. Eu já aprendi como é que faz, eu já consigo caminhar sozinha. E é igual a dirigir. Você lembra que quando você começou a dirigir, você precisava ficar olhando para a marcha para você conseguir passar a marcha? Hoje você está dirigindo, você nem percebe que você está passando a marcha. Hoje você está sentando no domingo de forma muito tranquila, muito leve para organizar a sua rotina da semana. Hoje você consegue parar, sentar em 2 minutos e fazer uma lista de tarefas categorizada para facilitar a execução das tarefas do dia, da semana, do mês, do projeto.
Então, esse é o consciente competente, que é onde a gente quer chegar, amiga mãe, e que é aí um processo, né, de trabalho contínuo. Agora, ai, deixa eu beber uma água, gente. Só que agora, como é que isso vira comportamento, né? Quando você sabe e se percebe com um desafio e percebe que você precisa resolver esse desafio. Então, quando a gente fala de consciência, a gente está falando de questionar-se, de olhar. Ó, os meus salsichas. De olhar para esse desafio e questionar: nossa, será que isso é assim mesmo? Será que é desse jeito que eu quero? Por que será que eu não consigo atingir minhas metas? Será que essa meta que eu coloquei para mim, será que ela é realmente relevante para mim? O que me motiva? Eu tenho uma motivação? Por que eu não consigo? Por que eu tenho ranço de rotina? Por que eu acho que rotina é uma coisa que me aprisiona? Por que eu não consigo abrir mão do controle e não quero ajuda de ninguém porque ninguém faz do meu jeito? Por que eu não consigo abrir espaço na minha agenda por não conseguir falar não e colocar limite para as pessoas? Então, quando você começa a se questionar, você vai percebendo que você tem respostas para aquilo. Porque esses dias, olha só, esses dias eu fiz uma aula de dança com a aluna, tá lá nos meus stories, e eu fiz uma aula de dança com a aluna de jazz. E eu, antigamente, há muitos mil anos atrás, eu fiz dança do ventre durante 6 anos, me apresentei, né, profissionalmente, era super fofo. E eu fui fazer, parei, porque vida adulta, né, gente? E eu fui fazer essa aula de dança com a aluna. A gente adorou, foi super legal. E quando eu estava vindo embora, eu vim me perguntando: olha o questionamento. Gente, se dançar me faz tão bem, por que eu parei de fazer? Por que isso não está na minha vida? Por que eu não coloco isso na minha rotina? E logo me veio a resposta, né? Quando a gente começa a questionar, o cérebro começa a dar as respostas. E aí eu falei: ah, peraí, vida adulta, boleto para pagar, dançar não era mais prioridade. Pronto, tá tudo bem. Agora eu posso voltar a dançar. Prioridades, aquelas prioridades de antes já estão ok, minha filha já está crescidinha, posso voltar a dançar. E olha que legal, posso voltar a dançar com ela. Uau! Que bacana. Então percebe que quando você começa a se questionar, você começa a ter tomada de consciência. E esse é o primeiro passo para a mudança, para ser uma mãe melhor. Se questiona. Por que eu bato nos meus filhos? Por que eu não coloco na minha rotina coisas que me fazem feliz? Por que eu tenho dó de colocar minhas crianças para fazer tarefas simples, domésticas, como, por exemplo, lavar seu próprio tênis, lavar seu próprio chinelinho, guardar o seu próprio brinquedo? Por quê? Questione-se, amiga mãe, você vai encontrar as respostas, tá? O segundo passo, o segundo comportamento é desejo. Eu quero muito isso. Eu quero muito essa rotina. Eu quero muito realizar esse projeto. Decisão. Eu quero isso para minha vida. Eu quero ter mais saúde na minha rotina. Eu quero fazer um exercício físico para eu conseguir retomar o meu corpo e a minha saúde depois da maternidade. Eu quero olhar no espelho e ficar satisfeita com o que eu estou vendo. Então, o segundo ponto é decisão, amiga mãe. E a parte mais legal é quanto mais forte for esse desejo, mais assertiva essa decisão for, mais você vai ter motivação para fazê-lo. Como é que isso pode virar comportamento? Define o que você quer, e muitas vezes essa pode parecer uma tarefa difícil, né? Tipo, Dani, eu não sei o que eu quero, mas define o que você quer e faz placar de desempenho. O que é isso, Dani? Eu vou mostrar agora um placarzinho da aluna, mas tem outros vários que chamam de tracker de hábitos, acompanhador de hábitos. E esse daqui, ó, é um placarzinho da aluna. Isso daqui são as atividades que a aluna tem que cumprir
ou diariamente, ou semanalmente, para que ela tenha um resultado no final de um período. Então, aqui é uma brincadeira que a gente está fazendo para que ela sinta-se, né, incluída na rotina da casa. Ela tem que guardar os brinquedos dela depois da brincadeira, arrumar a mochila dela antes de dormir, tomar banho, escovar os dentes e se aprontar sozinha para a escola. Abrir parênteses, a aluna tem 7 anos, tá, gente? A aluna precisa guardar os talheres todo dia, porque é onde ela alcança pratos, fica num ambiente mais alto. Ela tem que estender a toalha dela todos os dias depois do banho. Ela tem 1 hora de tablet por dia. E cumprindo todos esses desafios, ela vai ganhar no aniversário dela, que inclusive é em março, o brinquedo que ela escolheu. Então você percebe que quando você decide, eu quero emagrecer, o que eu tenho que fazer para emagrecer? Não comer doce, fazer exercício físico todos os dias, fazer um exercício de força 2 vezes por semana, não tomar refrigerante, não comer frituras, tomar 2 litros de água por dia, e você vai marcando o feito e o não feito. Olha como isso colabora, amiga mãe, com a sua motivação, e você fazendo pontinho por pontinho, o seu desejo se torna realidade. É quase matemático. Olha, se eu somar 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, no final eu tenho meu desejo. Olha só que maravilha! Então, amiga mãe, o segundo passo é: tome essa decisão de forma assertiva. Eu quero. Dani, eu não sei o que eu quero. Eu sei, amiga mãe, aconteceu comigo. Eu fiquei um tempo sem saber o que eu queria. Para esses casos, eu vou te falar para você escolher 3 coisas que você quer ter, precisa comprar, coisas de ter, ou 3 coisas que você precisa resolver. Resolver. Nossa, eu tenho aquela dívida com o banco, eu tenho aquele problema familiar que eu preciso resolver, eu tenho aquela conversa difícil que eu preciso ter. Escolhe. Pega tudo isso que você listou, escolhe um, vai um de cada vez. Pronto, você já tem aí um caminho, um foco a atingir, certo? Próximo ponto, aceitação. É o famoso aceita que dói menos, amiga mãe. Aceitação demanda autoconhecimento. A aceitação demanda você saber o que funciona para você e o que não funciona para você. Aceitação tá ligado a aceitar que muitas vezes o que você vai fazer, e se você é mãe de primeira viagem, como eu sou, e eu vou manter aí minha primeira viagem, já é uma jornada muito intensa, né, e louca, você vai ter muita coisa que você não vai ter controle. Então, aceita que dói menos, amiga mãe, que a sua rotina, ela vai ser uma rotina diferente da rotina de quando você era solteira, de quando você não tinha filhos, de quando você chegava em casa de um dia duro de trabalho, você podia descansar. Hoje a gente, que é mãe, chega em casa, tem que fazer o jantar, olhar o caderno da criança, preparar a criança para uma rotina de sono, colocar essa criança para dormir, e se você não dormir junto, organizar alguma coisa ou outra depois que a criança dorme. Aceita que dói menos, amiga mãe. Aceitar que tem dia que é sim melhor descansar junto com a criança dormiu, você dorme junto. Mas tem dia que não dá, a criança dormiu, você precisa lavar a louça, porque senão você não consegue fazer o jantar logo mais tarde. E engraçado que tem memes, né, que falam sobre isso. A pessoa está caminhando no parque com a criança e a criança dorme, ela deita também e dorme. Mas, gente, aceita que vai ter dias e dias. Que vai ter dia que você consegue dormir com a criança e que a louça vai ficar lá, ela não vai se desintegrar, a casa não vai cair se você não lavar a louça naquele dia e descansar. E tem dia que você não consegue fazer isso e que tá tudo bem. Então, aceita que a sua rotina é diferente, amiga mãe. Quando
a gente entra nesse processo de aceitação, a gente reduz julgamento, a gente reduz comparação, a gente começa a tomar decisão mais assertiva, mais leve, sabe? Não dói tanto. Nossa, eu não devia estar descansando, eu devia estar fazendo as coisas. Nossa, a blogueirinha consegue fazer, eu não consigo fazer. Então, aceita que as rotinas são diferentes. Aceita que a sua rotina mudou. Aceita que dói menos. Deixa eu beber mais uma água. Vocês viram que eu falo bastante, né, gente? E aí, a gente chega no quarto ponto. Tomar escolhas, decisões estratégicas. Quando a gente começa a tomar essas decisões mais estratégicas, a gente começa a olhar e colocar na nossa agenda coisas que vão levar a gente onde a gente quer ir. Quando a gente começa a tomar decisões mais estratégicas, a gente começa a falar não para o que não faz sentido. Dani, vamos lá naquele lugar que não tem espaço para criança, que você não vai conseguir relaxar, descansar. Não, obrigada, não vamos. Obrigada, gratidão, não vamos não, hein? Então, quando você começa a olhar para a sua rotina de forma estratégica, você começa a adicionar na sua agenda, amiga mãe, você precisa aprender a usar a agenda. Se você é uma mulher que materna e tem um negócio, você está maternando duas crianças, você precisa que isso esteja na sua rotina. Quando você toma decisões e ações e faz escolhas estratégicas, você adiciona na sua agenda o que vai fazer sentido para você. Você vai silenciar todo o barulho do mundo que está barulhento, né? Você vai silenciar todos os palpites e os pitacos que todo mundo tem para dar na sua vida e vai falar assim: não, eu vou fazer isso. O meu foco da semana é isso. Eu não vou nesse lugar porque eu não posso. Realmente, olha aqui minha agenda, eu não tenho disponibilidade nesse dia, eu estarei num compromisso, obrigada. E aí você começa a falar não, porque não faz sentido. E quando a gente fala não, amiga mãe, a gente está abrindo espaço na nossa agenda para o que faz sentido para a gente. Stephen Covey fala, quando a gente fala não para o outro, a gente está falando sim para a gente. Então, isso é muito incrível, isso é muito intenso. Então, você vai começar a colocar na sua agenda e a colocar na sua rotina meia hora por dia para fazer um exercício físico. Você vai colocar meia hora por dia para olhar para o seu financeiro, ou uma hora na semana para olhar para o seu financeiro e cuidar da sua segurança e independência financeira. Quando você começar a olhar estrategicamente, você vai pensar em tempo de qualidade para o seu filho. Nossa, que legal! Que dias que a gente vai fazer um piquenique? Que dia que a gente vai fazer um bolo? Que dia que eu vou convidar os amiguinhos deles para vir aqui em casa para brincarem em grupo? Que dia que vai sair para passear com os priminhos? Que dia que eu vou dar tempo e atenção para o meu marido? Tem gente que me pergunta assim: Dani, você coloca sexo na agenda? Eu digo sim, porque se eu não colocar, amiga mãe, a rotina vai me engolir. Aí vai chegar sexta-feira, 8 horas da noite, eu tô exausta. O marido fala assim: oi, amor. Eu falo assim: boa noite, tchau. Então, coloque na sua agenda um tempo para o seu companheiro, amor. Toda sexta-feira à noite, vamos colocar as crianças para dormir lá no quarto, vamos ter um tempinho para gente? Vamos jantar aqui, ou vamos sair para jantar fora, ou vamos tomar um vinhozinho, só nós dois? Coloca na agenda, amiga mãe. Colocar na agenda coisas que sejam extremamente importantes, e eu sei que você já pensa nisso, eu sei que todas as suas decisões são pensando na sua família e nos seus filhos. Eu quero que você se coloque nessa lista. Se coloque nessa lista. Eu quero que você pense que todas as suas decisões estratégicas são pensadas na sua família, nos seus filhos e no seu bem-estar. E é assim que você começa a tomar decisões estratégicas, fazer escolhas estratégicas para que a sua rotina seja uma rotina de tranquilidade, de leveza, de realização e de ser exemplo para os seus filhos de bons hábitos. Isso é incrível. Isso é incrível.
É isso que eu pratico na minha vida desde o dia que a minha filha chorou. Eu briguei com um carteiro e chutei um cachorro. Me perdoa, chutei um cachorro. Me perdoa, Riquezinha. Me perdoa, carteiro. Carteiro, se você tá vendo isso, me perdoa. Gente, é isso. Precisa de uma consultoria mais aproximada, precisa organizar a sua rotina após a maternidade. Quero te convidar para conhecer os programas do Mamãe Cafeinada, que é o programa Mãe da Hora, que você tem que você tem as mentorias comigo e em equipe, e em grupo com outras mães que querem o mesmo que você. Então a gente faz isso em comunidade, a gente organiza a vida em comunidade, aprende a utilizar a agenda, o Google Agenda, aprende a priorizar, aprende a falar não, aprende a organizar a cabeça da gente, aprende através do método mãe a organizar a mente, definir ações e focar nas escolhas e no monitoramento da sua equipe. Vou deixar aqui abaixo para vocês o link do Mãe da Hora, organize sua vida após a maternidade, Templo, comece a organizar a sua vida começando pela casa. Esse é para aquelas mamães que precisam, para organizar a mente e organizar a casa. Pois é o Templo, treinamento exclusivo de mães para um lar organizado. E vou deixar também o mapa das metas, que é um programa olhando para suas metas pessoais, fazendo aí esse acompanhamento e esse passo a passo para que você consiga estruturar e atingir todas as suas metas. Certo, amiga mãe? Bom, te vejo no próximo vídeo e beijos cafeinados. Tchau, tchau.